Boa noite, eu sou Paulo Patulo e lhes dou as boas-vindas ao webinar oferecido pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, através do seu Programa de Educação Continuada, PES. Este programa cumpre uma das missões estatutárias da Universidade de São Paulo, que é o de oferecer cursos de extensão a toda a comunidade, e já especializou mais de 40 mil profissionais desde seu início. Um dos cursos atualmente oferecidos é o MBA em Data Science e Analytics, e parte dos docentes desse curso farão hoje as palestras. Passo a palavra aos mediadores do evento, os professores Antônio Muscat e Giancarlo Pereira. Bom webinar para todos. Ok. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse webinar promovido pela Universidade de São Paulo, pela Escola Politécnica da USP e pelo PES, que é o Programa de Educação Continuada da USP. Nós iremos desenvolver dois assuntos que hoje em dia são assuntos bastante momentosos. O professor Antônio Vidal irá falar sobre inteligência artificial. Na sequência, o professor Evandro Ribeiro falará sobre computação quântica. São dois assuntos bastante intrigantes, bastante úteis até para nós entendermos perfeitamente quais são as interferências que essas duas tecnologias irão fazer na nossa vida no dia a dia. Eu gostaria de lembrar a todos que estão assistindo que tanto o professor Vidal como o professor Evandro Ribeiro, Antônio Vidal e Evandro Ribeiro, são nossos diletos professores do curso de Data Science and Analytics, são professores com larguíssima experiência. O professor Antônio Muscat irá apresentar o breve currículo deles, e eles estarão depois, através do e-mail que será disponibilizado para vocês, perguntas@pspoli, respondendo as questões. Mas mesmo assim, nos intervalos das apresentações, o professor Antônio Muscat irá trazer algumas questões aqui para discutirmos nesse webinar. Gostaria de lembrar também que o nosso curso em Data Science já está indo para a segunda turma, é um curso que tem tido uma procura muito grande, é um curso que tem se demonstrado um curso bastante forte, bastante parrudo, tem sido procurado por pessoas que querem melhorar o seu currículo, por pessoas que querem melhorar a sua capacidade de aprendizagem na área de tecnologia de informação e que tem conseguido ter resultados bastante positivos nesse quesito. Eu convido a todos que não são nossos alunos, ainda das turmas 1 e 2, e que estão nos prestigiando com a sua audiência, a visitar a página do PSPoli, www.pspoli.com.br, e procurar lá o ícone curso de Data Science and Analytics e verificar esse curso que está aí à disposição, que hoje já é reconhecido no Brasil como o melhor curso dessa área. Muito bem, então eu passo a palavra ao professor Antônio Muscat, que fará as apresentações dos professores Antônio Vidal e Evandro Ribeiro. Professor Muscat, com a palavra. Boa noite, meu nome é Antônio Muscat, eu sou professor sênior da Escola Politécnica e da Faculdade de Economia e Administração, e em complementação ao que o professor Giancarlo mencionou, eu gostaria de dizer que o curso de Data Science and Analytics é coordenado pelo professor Giancarlo, por mim, e pelos professores Giorgio De Tomi e Alberto Ramos, que estão nos assistindo aqui. Nós vamos ter os dois palestrantes, o professor Vidal e o professor Evandro. Eu vou ler o mini currículo do professor Vidal e do professor Evandro e passar a palavra em seguida para o professor Vidal.
O professor Vidal é engenheiro civil, formado pela Escola Politécnica em 1980. Ele é formado também, graduação, Administração de Empresas pela FEA, em 1982. Tem o mestrado em Administração pela FEA, o doutorado também por lá, em 1990 e 1996, respectivamente. É professor de Sistemas e Analytics na FEA desde 1985 e é coordenador de projetos de consultoria na FIA, Fundação Instituto de Administração, desde 1985. Então, eu vou passar a palavra ao professor Vidal para fazer a palestra dele sobre inteligência artificial. Professor Vidal, passando a palavra para você. Fique à vontade. Ok, boa noite a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação para a gente ir bem rapidamente ao nosso tema, que é bastante amplo, né? Então, a gente tem um tempo bastante curto para explorar as principais os aspectos ligados a esse tema. Vou perguntar se vocês estão visualizando. Está tudo em ordem? Sim, sim. Ok. Bom, então, nosso tema inteligência artificial, como todos sabem, é um tema extremamente interessante, abrangente, na verdade, fascinante, e aborda um amplo espectro de estudos e pesquisas relacionados. A gente certamente não vai ter tempo de abordar tudo, né? Então, a gente vai ver uma pequena pílula de conhecimento focado nesse assunto. É um tema também que tem provocado nos últimos anos um interesse muito grande, né, de toda a comunidade. Então, a gente precisa ter um pouco de cautela. Vocês podem ver que eu coloquei esse primeiro slide com a definição de inteligência artificial. Basicamente, uma definição simples, né? É a área da ciência da computação que lida com a habilidade dos computadores, das máquinas, terem um comportamento inteligente, parecerem agir inteligentemente. Numa definição mais completa, né, colocada aqui embaixo, eu destaco que, obviamente, uma máquina, um computador, não pensa como um ser humano, como uma pessoa. Então, o que o computador faz, o que a máquina faz, até aí o nome artificial, né, é uma simulação do comportamento inteligente, é uma imitação do comportamento inteligente. Alguns, eventualmente, podem até imaginar que o computador é capaz de ser humano, mas não é bem assim. Outro aspecto é porque que está em inglês nosso primeiro slide, né? Na verdade, as pesquisas, os estudos nessa área têm origem nos Estados Unidos. Então, os termos e as tecnologias ligadas a essa área, em geral, né, trazem termos em inglês. Então, a gente vai misturar um pouquinho, ora em inglês, ora em português, para ficar mais fácil, mas a mesma coisa quase que como a gente não chama o mouse do computador de ratinho, né? Então, também na área de inteligência artificial, né, a gente, muitos jargões dessa área são em inglês e a gente vai procurar manter alguns desses jargões em inglês. Bom, então, falando um pouco de cautela, né? A gente tem que entender que a inteligência artificial ela tem níveis, né? Esse livro que vocês estão vendo aqui, do professor Judea Pearl, que é um professor de ciência da computação da Universidade da Califórnia, um dos papas da inteligência artificial. Quem tiver interesse, inclusive, eu recomendo dar uma olhadinha nesse livro. Ele traz essa figurinha aqui muito interessante, muito didática, do 3 níveis básicos de inteligência, né? Então, o primeiro nível aqui
é a inteligência associativa, de ver, observar e inferir alguma coisa. Então, esse é o nível mais baixo, o primeiro nível. Tanto que aqui tem uma corujinha representando esse nível, né, junto com um robozinho, que é a nossa inteligência artificial, a nossa máquina. A coruja é um animal vinculado com sabedoria, é o professor. Por quê? Porque a coruja, ela é um animal que observa muito. A coruja associou, né, que onde tem buracos, tem ratinhos. E como ela gosta de comer ratinhos, ela procura fazer o seu ninho perto desses buracos para ter garantia de sempre ter os ratinhos lá que ela consiga pegar para se alimentar. Mas a coruja só consegue isso, né? Ela observa, associa onde tem buraco, pode ter ratinhos, então eu vou ficar aqui por perto para garantir o meu jantar. A coruja não consegue fazer uma criação de ratinhos, criar e produzir vários buraquinhos para produzir, né, ratinhos para sua própria alimentação. Isso implicaria numa intervenção no ambiente, né? Implicaria em ela ter uma inteligência de planejar essa intervenção, ver o que acontece. Então, é já o segundo nível, né? O que acontece se eu faço isso ou faço aquilo? O ser humano já tem. Então, desde os homens primitivos e mesmo os bebês, né? Eles interagem com o ambiente e têm a inteligência para testar e modificar e ver o que acontece com o ambiente. É o nível 2 de intervenção. E o nível 3 é o mais alto, né? É o nível de o que acontece ser, o nível da imaginação, da criação, do entendimento. Então, está aqui o cientista e todo o desenvolvimento científico. Certamente, as nossas máquinas atuais não estão no nível 2 nem no nível 3. Elas estão aqui no nível 1 ainda, o nível da observação e associação, né? Então, quando se fala em inteligência artificial, é comum a gente também ter um conceito de inteligência artificial fraca, que é do nível 1, e inteligência artificial forte, que seria do nível 3, né? Todas as aplicações atuais, o uso atual da inteligência artificial, apesar da enorme vantagem e potencialidade que traz, como a gente vai ter oportunidade de comentar um pouquinho com vocês, ainda está e vai estar por muito tempo aqui no nível 1, né? Então, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente tem que tomar esse cuidado, né? É uma simulação do comportamento inteligente, mas num nível ainda de observar e inferir o que acontece, né? Mas só isso, como a gente vai ter oportunidade de comentar, já é um grande avanço em termos de uso da tecnologia, em termos de impacto que pode trazer a atividade humana, as organizações humanas e a sociedade como um todo. Ou seja, vale a pena. Mas, então, essa é a cautela. Vamos saber em que nível, né, da inteligência as máquinas conseguem estar e já produzir excelentes resultados. Para as máquinas poderem ter esse comportamento inteligente, precisa de poder de processamento, poder computacional, né? E ao longo, talvez até do último século, como esse gráfico mostra, né, o desenvolvimento tecnológico foi tal que permitiu que, gradativamente, a capacidade de processamento, a capacidade dos computadores permitisse essa simulação de um comportamento inteligente. Mesmo assim, se vocês notarem aqui, os processadores mais atuais ainda mal chegam perto de um cérebro de um ratinho, né? Aqui é o cérebro do mouse, né? Para chegar próximo ao cérebro humano, ainda falta bastante. Por isso que a gente precisa de outras tecnologias, como vocês vão ver depois com o professor Evandro, entre elas, por exemplo, a computação quântica, para aumentar ainda mais
a capacidade de processamento para viabilizar uma inteligência artificial mais forte do que a gente pode ter hoje. Outra coisa que a inteligência artificial precisa é de dados, muitos dados. Os dados é por onde as máquinas enxergam o ambiente, é como elas fazem a observação e as associações que podem levar a reconhecimento de padrões e até tomada de decisões. Felizmente, né, nas últimas décadas, com o grande avanço da tecnologia, também houve um uso e uma oferta cada vez maior de dados. Então, desde os sistemas de informação empresariais, aqui os ERPs, até a web como um todo, as redes sociais e toda a interação que a gente pode ter hoje através da tecnologia digital, né? A digitalização da sociedade. Tanto que esse termo, né, essa evolução gerou o termo que todos devem conhecer, que é o Big Data, né? Então, há um volume gigantesco já de dados disponíveis e até justamente por esse volume ser tão grande, né, o desenvolvimento da inteligência artificial também ajuda a tratar esses dados, a extrair conhecimento desses dados. Então, o Big Data é fundamental para a inteligência artificial. É representado pelas transações de negócios entre empresas, mais as interações entre as pessoas nas redes sociais, mais observações de sensores, de qualquer dispositivo que gere dados. Tudo isso junto gera um grande volume de diversidade de dados com diferentes complexidades que está à disposição dos computadores para eles tratarem, né, e transformarem estes dados em qualquer área de interesse em conhecimento, em algo que seja útil, e para isso eles precisam usar processamentos inteligentes, né, simulando a inteligência humana. É justamente isso que nós vamos ver como que é feito muito rapidamente. Bom, isso a gente pode ver nos exemplos no Facebook, quando, por exemplo, a gente pode identificar fotos, né, dos conhecidos, dos amigos, a inteligência artificial está trabalhando aí, identificando os dados que são as imagens, né, através dos pixels das imagens das pessoas. Nos sistemas de comércio eletrônico, por exemplo, na recomendação de produtos, quando a gente vai visitar uma loja virtual, né? Então o sistema aprende qual tipo de produto está associado a qual outro, quais são as preferências de cada pessoa que é consumidora daquela loja e faz recomendações, sugestões de forma inteligente e adequada para aumentar a venda, então, das lojas, o desempenho das lojas. Todo mundo certamente já usou não só os recursos de busca do Google, mas, por exemplo, a tradução entre línguas, que está cada vez mais perfeita, mais exata e praticamente em tempo real, né? A gente hoje pode traduzir uma página web em tempo real na linguagem praticamente que a gente queira. É novamente a inteligência artificial trabalhando aí por trás, fazendo essa tradução. Temos também os dispositivos que permitem uma interface audível, que entendem o que a gente fala, como o Siri da Apple, o próprio Google, né, e vários outros chatbots, né, que respondem às nossas perguntas de forma inteligente, aparentemente. Outra aplicação que a inteligência artificial permite. E talvez você já tenha ouvido falar no Watson da IBM, né, que é um sistema de inteligência artificial que a IBM, inclusive, oferece para as organizações como consultoria, que pode responder perguntas e pode tomar decisões sobre determinados temas. Ele é preparado para isso. Aqui vocês estão vendo o Watson competindo num jogo americano de quiz, né, onde dá para a gente ver aqui a diferença da pontuação do Watson com os principais vencedores humanos desse jogo, né?
Então, em determinados aspectos, a inteligência artificial pode até superar o humano, né? Mas ainda naquele aspecto restrito da observação e da inferência, ou aspecto como esse da tradução ou reconhecimento. Da intervenção e da criação ainda falta bastante. Mas só nesses aspectos, com esses exemplos que a gente rapidamente apresentou, vocês podem imaginar que isso é apenas o começo e não há muito limite do desenvolvimento dessa tecnologia. Talvez o mais esperado seja aqui o nosso veículo autônomo, né? Então aqui tem um exemplinho do veículo do Google, e vocês podem notar aqui que há um sensor, né? Uma anteninha. Essa anteninha é que capta dados para o algoritmo ou a máquina de inteligência artificial que está tentando, pelo menos por enquanto, controlar esse veículo para ele seguir o seu caminho corretamente, sem nenhum acidente e com toda a segurança possível, né? Na verdade, o que esse sensor está vendo em termos de dados e transmitindo para o computador que está dentro do veículo é algo assim, né? Que é um volume gigantesco de dados. Esse sensor aqui, ele na verdade está captando todo o ambiente em volta do veículo, né? E captando em termos de dados, em termos de imagem, som e outros sinais, certamente que outros sistemas de informação conectados ao veículo estão trazendo para o computador internamente aqui, processar todo esse conjunto enorme de dados, né? Isso sim é um Big Data real, né? E inclusive os veículos, né, estão em movimento, o veículo em si está em movimento, as pessoas estão em movimento, ou seja, esses dados aqui, além de tudo, eles estão se alterando a todo instante, né? Então é um volume gigantesco de dados que precisa ser processado e tratado pelo algoritmo de inteligência artificial, pelo computador com o sistema de inteligência artificial que vai dentro do veículo. Certamente isso aqui ainda não tem a segurança necessária, esse resultado, para os veículos estarem populares, mas acho que ninguém tem dúvida de que mais cedo ou mais tarde, e provavelmente bem mais cedo do que a gente imagina, eles já vão estar sendo utilizados. Mas vamos ver como isso aqui funciona, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é a abrangência da inteligência artificial, né? Qualquer técnica que capacite computadores a simular a inteligência humana, usando lógica, regras ou algoritmos especiais, cálculos especiais. Então, mesmo um semáforo inteligente, né, que tem um sensor que verifica quantos veículos estão de um lado, quantos veículos estão de outro, e consegue, com esse sensor, tomar uma decisão como se fosse um guarda de trânsito em abrir mais para um lado ou menos para o outro, conforme o volume de tráfego, já é uma aplicação de inteligência artificial. É simples, mas não deixa de ser. Para o nosso veículo autônomo, né, a gente precisa de coisas mais sofisticadas. Daí vem o aprendizado de máquina. É um subconjunto da inteligência artificial que usa técnicas estatísticas sofisticadas para, a partir dos dados, né, que a máquina consegue captar, permitir que ela tenha a habilidade de realizar tarefas humanas, como, por exemplo, dirigir um veículo, né? Então, a gente precisa todos aqueles dados de imagens e regras de trânsito, etc., que são processadas pela máquina, e ela tem que aprender a tratar e lidar com esses dados. Ainda no nível mais sofisticado, vem o Deep Learning, que é o aprendizado profundo, que usa a técnica de redes neurais, que a gente vai falar um pouquinho ainda hoje, né, para reconhecimento de fala, reconhecimento de imagens. Então, no veículo autônomo, certamente a gente vai estar usando Deep Learning, ou seja, aprendizado profundo, técnicas muito sofisticadas para a máquina ser treinada a reagir de forma inteligente.
Vamos ver como o aprendizado de máquina funciona. Tudo bem? Está todo mundo ouvindo? Por favor, me dê um sinal. Tudo certo. Tá ok, pode continuar. Tá, beleza, tá todo mundo ouvindo. Aprendizado de máquina. Vamos ter aqui um exemplo bem simples, né? Vamos supor que uma empresa queira detectar quem são seus bons clientes, né? Então, ela quer novos clientes e ela quer, obviamente, bons clientes. Então, ela dá uma tarefa para a máquina, classificar potenciais novos clientes como bons ou maus. E como que ela vai saber, a empresa, se a máquina está funcionando bem, né? Tem que ter uma medida de desempenho, porcentagem de clientes classificados corretamente. Para que a máquina consiga classificar os clientes como bons ou maus, ela tem que aprender a fazer essa classificação. Como que a máquina aprende? Né? Através de uma experiência de treinamento. Então, eu preciso ter uma base de dados histórica com muitos clientes, milhares de clientes, já classificados como bons ou maus. Eu submeto esses dados como um professor, né, para os seus alunos aqui, né, para a máquina aprender. Olha, os bons clientes têm essas características e os maus clientes têm essas características. De tanto mostrar esses dados aqui para os meus alunos computadores, os computadores passam a reconhecer quais são as características dos bons, quais são as características dos maus clientes. Então, quando um novo cliente chegar, eles avaliam se ele tem característica mais de bom ou mais de mau cliente, e conseguem, então, fazer a classificação do cliente. Olhando de uma forma mais técnica o aprendizado de máquina, né? Então, ele é baseado num algoritmo de aprendizado. Na verdade, é um programa de computação que envolve cálculos estatísticos, matemáticos, né, operações baseadas em dados. Os dados são apresentados aqui para o algoritmo de aprendizado, por exemplo, os dados lá que caracterizam os clientes, e o algoritmo de aprendizado calcula um resultado. Calcula, por exemplo, se o cliente é bom ou mau. Como eu já sei, pela base de dados históricas, se o cliente é bom ou mau, eu comparo com a saída desejada e verifico se o algoritmo acertou. Muito provavelmente, na primeira tentativa, ele vai errar, né? Porque ele não tem a menor noção do que é um bom ou um mau cliente. Mas o erro que foi apurado para cada dado realimenta aqui o algoritmo e ajusta os parâmetros aqui das equações do algoritmo. Eu submeto um novo cliente e, novamente, o algoritmo calcula já, com o primeiro ajuste, uma saída. Verifico novamente o erro e repito esse processo milhares de vezes. Por isso, eu preciso ter um grande conjunto de dados, né? Repetindo esse processo milhares de vezes, eu vou ajustando aqui os parâmetros do algoritmo até que o erro seja aceitável, ou seja, na maior parte das vezes, né, o algoritmo acerta a classificação desejada para o cliente. Quando o algoritmo passa a acertar 90% ou mais por cento das vezes a classificação correta do cliente, eu considero que o algoritmo está treinado e posso aplicá-lo para casos práticos para classificar os meus clientes. Então, basicamente, esse é um algoritmo de classificação. Existem vários tipos de algoritmos. Eu tenho tipos diferentes de objetos, né? Treino o algoritmo, né, de classificação com grande volume de dados. Uma vez ele treinado, ele consegue, para novos objetos, classificar, na maioria das vezes, corretamente. E isso representa, né, simula o comportamento inteligente esperado da máquina. Há milhares de algoritmos que a gente pode utilizar, né, para fazer esse aprendizado. Inclusive, né, a gente pode escrever o nosso próprio algoritmo, baseando nos que já existem. E, para qualquer tipo de aplicação em geral, a gente pode desenvolver um algoritmo de aprendizado para a máquina nos ajudar em alguma tarefa humana,
como essa, por exemplo, exemplificada de classificação. Bom, vamos falar um pouquinho de uma das técnicas, um dos algoritmos, né, que é o algoritmo de redes neurais. Obviamente, eles foram baseados, né, esses algoritmos, na rede neural humana. Porém, a gente tem que fazer uma ressalva. A rede neural humana é extremamente excêntrica em termos de características, né? Tem mais do que 100 bilhões de neurônios, que são essas células aqui responsáveis pelo processamento das informações do cérebro, vamos já falar assim. Cada um desses neurônios é interligado a outros 6.000 neurônios, né? Então, há ligações de cada um com cada 6.000, perfazendo 600 trilhões de ligações dentro do cérebro humano, viabilizadas por substâncias neurotransmissoras. É extremamente complexo. Obviamente, a rede neural artificial, ela é muito mais simples, mas foi inspirada na rede neural biológica humana. A rede neural artificial é um cálculo matemático. Cada célula ou cada neurônio da rede neural artificial é um cálculo matemático, uma somatória ponderada na qual é aplicada uma função matemática. Então, ela simula o funcionamento de um neurônio que recebe vários dados, né, ou vários sinais na rede neural humana e calcula um resultado. Esse neurônio está ligado com outros neurônios, né? Mas certamente uma rede neural artificial, por mais potente que sejam os computadores atuais, não consegue ter 6 bilhões de neurônios artificiais, muito menos 600 trilhões de ligações. Então, a gente tem uma limitação dos computadores atuais para simular a rede neural humana. Mesmo assim, os algoritmos de rede neural são capazes de coisas muito interessantes, como nós vamos ver. Daí vem a necessidade de dispositivos quânticos, né? Ou seja, um computador com capacidade muito superior aos atuais, que permite, então, em algum momento, que a gente consiga criar redes neurais artificiais com capacidade mais próxima à rede neural humana. O funcionamento de uma rede neural artificial é mais ou menos o que essa figurinha aqui está mostrando, né? Então, aqui é uma rede neural muito simples. Ela está reconhecendo uma imagem, o número 9 aqui que vocês estão vendo. Ele é dividido em pixels, né? Então, cada quadradinho aqui da imagem é um pixel, tem 784 pixels. Então, a rede capta a imagem e vocês podem ver que a primeira camada de neurônios transmite para a segunda camada de neurônios, que vê alguns aspectos dessa imagem, que transmite para a terceira camada de neurônio, que detecta outros aspectos dessa imagem, até que na camada final é identificado a imagem que está sendo apresentada para a rede. Mais ou menos assim, né, que funciona a rede neural artificial. Os primeiros estudos datam de 1943, né? Ainda com a limitação drástica da capacidade de computação. Portanto, as primeiras aplicações realmente úteis só foram a partir da década de 90, 1986. Né? Atualmente você tem, como eu já comentei, milhares de algoritmos matemáticos, estatísticos, computacionais disponíveis, né? Através de várias linguagens de programação, recursos de programação, os mais comuns, Python, Scala, Java, R, que viabilizam a criação de algoritmos como esse das redes neurais artificiais. E você pode aplicar isso em inúmeras áreas, né? Aproximação de funções complexas, reconhecimento de padrões, né, de objetos, bom cliente, mau cliente, reconhecimento visual, como o nosso número 9 aqui, os veículos autônomos, linguagem natural, medicina e saúde, detecção de fraudes, fake news, entretenimento, jogos inteligentes,
finanças, gestão de negócios, indústria inteligente, internet das coisas e muito mais. Todas essas áreas estão usando inteligência artificial. Só para situar, né, a diferença entre machine learning e deep learning, né? Então, machine learning tem os mesmos princípios do deep learning. A diferença é que machine learning é um pouco mais simples, depende ainda de um técnico humano extraindo características do objeto que o algoritmo precisa reconhecer ou identificar. Então, vejam que tem menos camadas aqui, tem menos capacidade de interpretação da imagem. Já no Deep Learning, você tem muitos mais camadas, daí o nome Deep, né? É um conjunto muito maior de neurônios artificiais para reconhecer sozinho essa imagem, sem a ajuda do elemento humano aqui. Além disso, essas camadas, elas são especializadas. Algumas fazem um determinado tipo de reconhecimento, outra outro tipo, e assim por diante. Bom, dá para ver por que a gente precisa da computação quântica, né? Para reconhecer uma imagem, eu preciso de esse conjunto enorme, na verdade, milhares de neurônios artificiais para ter bons resultados. Finalizando, né? A inteligência artificial está sendo aplicada em muitos trabalhos humanos, né, em quase todas as áreas, melhorando a cada dia o seu potencial de aplicação. Né? Isso tem gerado temores, né, de que a inteligência artificial vai acabar substituindo os trabalhadores, né, e em toda a economia. Mas, certamente, esse não é o resultado inevitável e nem mesmo o mais provável. Né? O mais provável é que as ferramentas digitais nunca foram tão responsivas e utilizadas por nós, e nem nós tão responsivos ou dependentes delas. Né? O que vai acontecer certamente é que a inteligência artificial vai alterar radicalmente a forma como o trabalho é feito, daí um enorme desafio para as organizações, né? E vai alterar quem faz o trabalho, né? E o impacto, né, vai ser complementar as capacidades humanas e não substituí-las, como em geral todas as tecnologias têm gerado, né, impactos para aumentar a capacidade humana de realizar mais coisas. A inteligência cognitiva é uma outra sub-área da inteligência artificial, né, que permite que as máquinas possam ver, ouvir, falar, entender e até tomar decisões. Como vocês estão vendo aqui nessa animação, né? É um algoritmo, na verdade, não é o exterminador do futuro, né? Parece o exterminador do futuro olhando, né? Mas não é ele, é um algoritmo que reconhece objetos através de imagens em movimento, que é o algoritmo que os veículos autônomos estão cada vez mais utilizando. Né? E vocês veem a velocidade que o algoritmo detecta e reconhece cada objeto que aparece. Então, vou ficar por aqui, como não podia deixar de ser. Agradeço, peço desculpas pela falha do som, né? Espero que tenha sido útil para vocês essa pequena pílula sobre inteligência artificial. Muito obrigado. Ok? Ok, está ótimo. Okay. Muito obrigado, professor Vidal. Professor Muscati agora vai encaminhar algumas perguntas. Obrigado, professor Vidal, pela palestra. Eu tenho certeza que o pessoal gostou bastante. E eu faria, então, duas perguntinhas para você. Dois assuntos. Você comenta como você achar melhor. O primeiro é o seguinte, esse último slide que você projetou fala em que a inteligência artificial, de certa maneira, compõe três coisas: dados disponíveis, poder computacional e métodos estatísticos. Qual deles é o que limita mais o andar, o caminhar da inteligência artificial e como é que faz para superar? Esse seria um primeiro tema. Comente como achar melhor. E o segundo é se existe uma necessidade, talvez até exista, eu não saiba, né, de um código de ética para o uso construtivo, benéfico
da inteligência artificial, porque ela mexe com coisas que estão ali no limite, né? São coisas que, vamos dizer assim, entra uma máquina, de certa forma, no lugar de um ou mais indivíduos, né? Tem alguma coisa a ser cuidada bem aí? São esses dois assuntos, comente como achar melhor, por favor. Obrigado. Ok, imagina. Bom, em relação ao primeiro, certamente o poder computacional hoje, ele é um limitador, né? Os algoritmos de inteligência artificial, que, como esse que eu expliquei, de redes neurais, de deep learning, eles exigem um grande poder computacional e isso tem gerado limitações para as grandes empresas como Google, Facebook, IBM, tanto que essas empresas, como o professor Evandro vai falar, estão investindo bastante em pesquisas de um novo paradigma de computação para aumentar essa capacidade computacional. Os dados disponíveis, eu diria que não faltam, porque a internet, as redes sociais e toda a digitalização da sociedade tem gerado volumes gigantescos de dados. Os métodos estatísticos estão cada vez mais robustos e sendo desenvolvidos. Porém, tem um elemento que não está aqui, que é o recurso humano, né? Que são os cientistas de dados, os engenheiros de dados, ou o profissional da área de dados e de inteligência artificial, de ciência de dados, que é sim um recurso escasso. Então, eu diria que os itens mais escassos aqui seriam o poder computacional e as pessoas para trabalhar com essas novas tecnologias. Daí a importância de desenvolvimento de pessoas com essa competência. A segunda pergunta, né, em relação à ética, né, do impacto que a inteligência artificial, essas tecnologias de aprendizado de máquina vão trazer, já estão trazendo para a sociedade, para a economia. Na verdade, como qualquer outra tecnologia, essa é uma opinião pessoal, né, há um impacto, há uma mudança, como o nosso texto aqui diz, que, em geral, muda a forma como o trabalho, as coisas são feitas, né, e amplia a capacidade humana de fazê-las. Então, algumas pessoas, no início muitas, vão ter que se recolocar, se readaptar, eventualmente mudar as tarefas, os seus conhecimentos. Alguns vão sofrer com isso, outros nem tanto. Mas eu diria que uma consequência inevitável da evolução da própria humanidade, né? Você ter novas tecnologias, cada vez aumentando maior a capacidade humana para resolver problemas e prover a sociedade com mais recursos. Tem sim, certamente, uma questão ética, social, que vai ter que ser lidada como no passado, né? Já tantas situações de mudança tecnológica lidaram. Talvez a principal preocupação ou diferença agora seja com a velocidade com que isso está vindo, que está acontecendo, né? A velocidade com que a digitalização da sociedade está ocorrendo tem sido mais rápida do que as outras mudanças de tecnologia foram no passado. E isso pode reduzir o tempo necessário para haver uma acomodação da economia, da sociedade, e o impacto, então, pode ser um pouco maior, ou deverá ser talvez um pouco maior do que foi no passado. Mas é uma opinião pessoal. Certamente vai ter que se saber lidar com isso de uma forma ou de outra. Ok. Muito obrigado, professor Vidal. Nós vamos passar em seguida a palavra ao professor Evandro. Professor Evandro, vou repetir um pouquinho o que o Giancarlo já tinha dito, mas vou reapresentá-lo para ter uma continuidade, né? Então, professor Evandro Marcos Saidel Ribeiro é bacharel em Física pela Universidade Federal de São Carlos, em 92, mestre e doutor em Física Atômica e Nuclear pela UFSC, em 95 e 99, respectivamente,
pós-doutor em Física Atômica e Nuclear pela Unicamp no ano 2000, pós-doutor em Física Teórica pela USP em 2005, e é professor da FEA de Ribeirão Preto desde 2005, além de ser professor do nosso curso MBA USP em Data Science and Analytics. Eu vou passar, então, a palavra ao professor Evandro, que vai nos falar sobre computação quântica. Com a palavra, professor. Obrigado. Para falar de computação quântica, né, falar um pouquinho do histórico aqui da computação, a tecnologia está associada a esse histórico, né? Porque para fazer computação, a gente precisa ter essa análise de dados, a gente precisa ter dispositivos para tratar os dados e analisar. É preciso codificar os dados de uma forma que a máquina entenda. E em 1931 foi proposto, né, pelos americanos uma forma de fazer computação que seria através da eletrônica digital, não é? Então, foi proposto utilizar, né, a álgebra de Boole, desenvolvida a partir de números binários, zeros e uns. Então, a álgebra booleana foi na 1800 e pouco. E aí o Shannon, em 1937, no MIT, ele propôs, então, olha, a gente pode usar a eletrônica para fazer essas operações com álgebra booleana, quer dizer, zeros e uns. A gente liga e desliga, a gente vai ter, quando está ligado, a gente tem um estado do tipo 1, e quando está desligado, do tipo 0. E com isso, e toda aquela álgebra já desenvolvida, já preparada, foi possível utilizar, desenvolver os dispositivos para os dados, né? E esses desenhos que estão aqui seriam as portas lógicas, né? Então, o pessoal de engenharia, de eletrônica, conhece esses símbolos. Esse símbolo tem uma tabelinha aqui, você entra com um sinal do tipo 0, né? E essa porta transforma fazendo ficar 1. Então, é uma porta que nega, ela faz o contrário. Se está a 0, ela coloca 1, se é 1 aqui na entrada, ela coloca 0. E tem outras portas também, tem uma que faz multiplicação, né? 0 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 0, 1 e 1 dá 1. Essa é a base toda que foi feita para que a informação possa ser codificada nessas máquinas, não é? E como fazer isso? Ligando chaves e desligando, né? Então, com isso, a gente teve a introdução de dispositivos, né, que desde tubos a vácuo, né, válvulas, e depois passando por transistores, eles fazem isso, esse chaveamento, esses zeros e uns, né? Então, essencialmente, a tecnologia foi conseguir colocar esses carinhas aqui num computador, nessa máquina, de tal forma que traduz essas entradas e façam cálculos com isso, né? E aqui tem uma figura que fala um pouco que essencialmente o transistor ele revolucionou bastante, mas ele faz um serviço parecido, ele possibilita esses zeros e uns aqui. E esses circuitos integrados, tem muitos transistores aqui dentro, tem essas portas lógicas que a gente chama, são feitas de transistores. Então, a ideia do desenvolvimento da tecnologia foi permitir que tenha mais transistores dentro desses computadores. E aqui tem o número de transistores num circuito integrado, né, num chip, que foi aumentando o número de transistores no tempo. E esse outro gráfico que tem aqui, ele mostra assim, olha, quão pequeno um transistor pode ser. Então, o transistor ele vai chegando no tamanho até do tamanho de átomos aqui, né? Então, você tem, ao passar do tempo aqui, um circuito integrado aqui tinha um transistor, tem um tamanho ali, né? Você tem uma quantidade de transistores. E vai aumentando, vai passando o tempo, esses circuitos conseguem ter mais transistores, né? E tem essa lei de Moore, que é um gráfico que vai... mostra, né, uma lei assim, mostrando que a cada vez que você tem o tempo vai passando aqui, você tem o dobro de transistores sendo colocado. Mas isso tem um limite. E qual que é a ideia, então? A ideia foi o seguinte, tá bom, existe essa ideia de bits, né, que seria esses zeros e uns, feitos com liga e desliga, chave do tipo, aqui está desligado, representa o 0.
e aqui está ligado, representa 1. Isso foi levado ao extremo de transistores, de circuitos extremamente, né? Então, tem milhões de transistores hoje no circuito, se não bilhões, se a gente olhar essa lei aqui, né? 10 a 9 transistor num chip. E aí, mas tudo bem, a tecnologia foi desenvolvendo aqui, nisso, nessa ideia de 0 e 1, né, os bits, mas nos anos 80 teve o Paul Benioff, ele propôs uma versão quântica para o computador, né? Ele pôs a versão de qubits, que seria assim, um estado quântico ali, que seria uma superposição desses zeros e uns. E aí tem até a ver com a mecânica quântica, né? Nessa figurinha do gato de Schrödinger, que é um gato que estaria numa superposição de estados, né? Então, esse estado aqui, ele não dá para a gente saber se é 0 ou 1, né? Na verdade, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. É uma superposição, que é um fenômeno da mecânica quântica que tem, que o Paul Benioff falou, não, a gente precisa explorar isso, porque aqui, dessa forma, é a álgebra de Boole, lá, de 1800 e pouco. Mas como é que ficam os algoritmos se a gente propor uma coisa desse tipo aqui? Não com corrente elétrica, vai precisar ter uma outra forma. Mas nos anos 80, ali, não tinha essa possibilidade, era teoria. E ainda nos anos 80, um físico da Caltech, né, o Feynman e Manning, propuseram que, viram essa ideia aqui do bit quântico, né, o qubit, e falaram assim, olha, o computador quântico ele vai ser capaz de realizar simulações cálculos, né, que um computador clássico não é capaz de fazer. Então, o Feynman, ele investigou bastante pesquisa nisso, né. Aqui é um resumo que a gente está fazendo. Em 94, o Shor, né, propôs um algoritmo quântico para fatoração de inteiros. Ele mostrou que você... Então, qual é a ideia disso daqui, nesse vídeo? De um qubit desse jeito aqui. Dá para fazer um algoritmo que fatora números muito grandes, que são a base, assim, da criptografia. E que é difícil da gente fazer com esses zeros e uns aqui. Não dá tempo, eu precisaria de muitos anos para conseguir quebrar uma criptografia, baseada hoje em dia em zeros e uns. Mas o Shor falou assim, não, um algoritmo consegue fazer isso, um algoritmo quântico, ele faz isso em minutos, né? Então, por que faz isso? Como que é feito isso aqui? Então, tem que estudar esse algoritmo quântico. Mas, essencialmente, ela utiliza fenômenos de superposição e de emaranhamento, a gente vai falar um pouquinho disso, para realizar os cálculos. Então, a superposição é essa ideia que eu falei para vocês, de que não é 0 ou 1, né? É uma superposição, a gente não tem uma certeza, e existe até esses alfa e beta, não quer dizer que é metade 0 e metade 1, não é isso. São números complexos, né? Então, existe uma fase que fala, então, os estados zeros e uns, esse estado psi aqui, ele pode ser visto numa esfera desse jeito, com um vetorzinho ali, sendo que o 0 é ali para cima, no eixo Z, e o 1 é ali para baixo, mas pode ser elétrons, por exemplo, um elétron utilizando o spin, que é uma propriedade quântica do elétron, né? Ele pode ter esse momento magnético de spin apontando para cima ou para baixo. Né? Lembrando lá das aulas de química, né, que preenchimento de orbitais atômicos e tal. Então, o elétron tem essa propriedade de spin. E eu posso considerar estados desse elétron numa superposição. É como se eu tivesse esse gatinho ali, tipo, ele num estado 0 ou no estado 1. Mas só que o que é essa superposição? Não é essa figurinha aqui. Essa figurinha, a pessoa faz uma figurinha legal para mostrar, mas, na verdade, é uma coisa que não é nada, é tudo, né? Tem esse ângulo, é uma superposição mesmo, não dá para saber, a não ser que a gente meça, né? O experimento ficou famoso lá, o experimento mental, né? Que era, o Schrödinger propôs, olha, tem um gato dentro de uma caixa, e tem um elemento radioativo, que se ele for, se ele decair, né? Não sei, ele tem uma chance de cair ou não,
ele vai quebrar um frasco de veneno e aí o gato vai morrer. Mas como eu não sei, eu preciso, a caixa é fechada, eu não sei o estado disso aqui, a menos que eu meça, que eu abra a caixa e veja. Então, esse experimento aí tem muitos memes hoje em dia, né? Você vê esse gatinho, tá nervoso, chorando. Enfim, mas a ideia é que é uma superposição, é um gato que ele dá as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é bastante complicado a gente ver, estudar e tudo mais. O fato é que se eu tiver vários desses estados aí, por exemplo, se eu tiver 2 desses estados, eu posso combinar eles, eles vão se fazer, podem ser escritos, né, aqui, por exemplo, 2 qubits, A e B, eu vou ter um que é 0 e 1 e vou ter outro que é 0 e 1 também. O A vai ser 0 e 1 e o B também vai ter o 0 e 1. Quando eu misturo eles, eu tenho 4 estados. Né? Eu posso misturar de outro jeito, estou fazendo um exemplo aqui, né? Esses estados aqui são mais conhecidos. Então, com 2 qubits, eu vou ter 4 possibilidades, o 0, 0, 1 e 0, 0 e 1 e 1 e 1. Aí você fala, mano, mas bit também tem isso. Não, o 0 e 0, 1 você combina também as portas lógicas, mas o problema é que esse aqui é ao mesmo tempo, você tem todos eles paralelo mesmo, ao mesmo tempo acontecendo. Sendo que com 2 bits lá, você tem que escolher, ou você escreve o 0 e 0, então 1 e 0, então 0 e 1. Né? Aqui você tem todos eles ao mesmo tempo. E isso leva à ideia seguinte, olha só, 1 qubit você faz 2 bits, tá, beleza. 2 qubits você tem 4 bits. Aí vai aumentando esse número aqui, tá? Tipo, com 10 qubits você tem 1024 bits. Então, é uma coisa absurda. Tipo assim, você consegue escrever assim, como se tivesse 0, 1 e tal, vários aqui, né? Você teria 1024 bits. E se você for mais para frente ali, vamos, por exemplo, 45 qubits, você teria 4 terabytes. Quer dizer, um HD de 1 tera, vai aqui. Com 43 qubits, 43 coisinhas ali, você teria 1 terabyte. Mas isso se você utilizar esse super dense coding, quer dizer, eles têm que estar emaranhados, não é uma situação muito simples isso aqui não, tá? Mas possibilitaria muita coisa. Por exemplo, 400 qubits, você tem um negócio aqui que é 10 elevado a 120 bits. E aí você começa a ver as pessoas começam a pôr os números, esses números assim, 10 elevado a alguma coisa, que é muito difícil a gente entender. Aí tem lá, o número de átomos no universo é 10 elevado a 80. Então tem mais bits do que 10 elevado... Não, são as combinações, os cálculos possíveis, né? Quer dizer, entender esse número aqui é bem enrolado, mas assim, você tem possibilidade de combinações aqui que são muito grandes. E não é primeiro uma combinação e depois a outra, tudo uma na sequência da outra. É tudo junto ao mesmo tempo. Então, tudo junto ao mesmo tempo. Enfim, vamos ver o que acontece com a computação clássica. Por que eu preciso considerar a computação quântica? Vê o problema do viajante ali, né? O caixeiro viajante, o vendedor que vai passar, ele tem um número de cidades determinado, não é um problema de pesquisa operacional na engenharia, né? E você tem que determinar um roteiro que cada cidade seja visitada apenas uma vez. E ele tem que sair de um ponto, visitar todas as cidades e voltar nesse ponto, percorrendo menor distância. Então, aqui, tem esse vermelho aqui, e aí foi um mapinha ali mostrando algumas cidades, né? Quantas cidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cidades. Então, ele sai desse vermelho, passa na outra e volta ali. Tá bom, aqui tem 8 cidades. Como que eu faço para achar o menor caminho, né? Então, parece um problema simples, mas olha, com 5 cidades, você tem ali 12 rotas possíveis. Se eu dar uma olhada certinho ali, o cálculo é n-1 fatorial, né? Então, você vai fazer assim, se o cálculo para achar só uma dessas 12 aqui demora 1 microsegundo, então você demora 12 microsegundos. Resolveu o problema. Nossa, beleza. Se você tem 8 cidades, isso aí vai para 2,5 milissegundos. Beleza, tranquilo, resolvo isso. 12 cidades, aí já está demorando 20 segundos. Se você aumenta para 15 cidades, tem que visitar 15 cidades, quer saber.
12 horas. 20 cidades dá 1000 anos, 2000 anos quase. Então, quer dizer, professor, mas é sério isso aí? Porque tem tantas combinações aí possíveis, né, que aí é melhor não usar o computador. Não, eu sei como fazer isso aí, eu mesmo faço. Não, tô brincando, mas é um problema complicadíssimo para ver, por quê? Porque você tem que testar cada rota, você faz uma rota, testa outra, uma na sequência da outra. Mas não tem máquinas que fazem em paralelo? Você vai para... Tem como você fazer isso, paralelo e tal, mas estou dizendo assim, meio que linear. Se uma rota é 1 microsegundo, então 20 cidades, né, você vai demorar quase 2000 anos. Fica impraticável. Na computação quântica, você teria isso tudo paralelo, tá? Tudo junto, já calculado, uma vez só. E isso resolve em alguns minutos só. Uma coisa que resolveria em 2000 anos. A química quântica é uma outra característica. Essa aqui é a área que eu estudei mais no mestrado, doutorado. Para a gente estudar moléculas assim, tem que fazer simulações e aproximações para a interação dessas partículas. É muito difícil resolver esse problema mesmo para uma molécula pequena. E na computação quântica, isso o Feynman, já em 1980, ele falava, a computação quântica é ideal para resolver problemas de química quântica. Tá, mas e daí? O que é isso? Isso é desenvolver novos medicamentos, né? Novas fármacos, interação de moléculas com tecido, enfim, muita coisa pode ser feita aqui que tem muita limitação clássica, né? E a química quântica hoje usa a computação clássica para fazer, mas ela já está começando a usar a computação quântica. Então, o Analytics de Big Data também, quando você começa com muitos dados, coloca um problema lá de Random Forest para você ver. Aquele negócio não vai, cresce exponencialmente o tempo, então não dá para você resolver. Então, Machine Learning, Big Data Analytics, né, a criptografia, né, a questão de números primos, né? Então, a gente precisa considerar a computação quântica para resolver problemas que você fala, não dá para otimizar mais do que tantas cidades, não dá para calcular uma molécula, né? Problemas que não dá para você fazer hoje em dia. Ou hoje em dia você faz com aproximações, né? O problema molecular é um deles, você faz com aproximações, você supõe algumas coisas e resolve, né? Mas poderia ser feito bem mais rápido. Então, a computação quântica, ela está sendo uma realidade porque você faz circuitos quânticos com essa superposição. Então, com n qubits, você consegue 2 elevado a n bits. Então, por exemplo, com 4 qubits, você consegue 2 elevado a quarta, 16 bits. 16, então, 16 estados assim, só que agora eles estão superpostos, seriam os qubits, né? Você tem 16, você tem 4 qubits, você faz esses 16, essa combinação todas aqui de possibilidades, essa superposição. E aí faz um circuito quântico, começa a operar, né, tem os operadores quânticos, lá que tem que estudar na mecânica quântica. Você prepara os estados, aplica o seu cálculo, e aí depois o resultado é um bit ali que você vai medir a propriedade e já vai para o computador clássico. Então, hoje em dia está sendo feito assim, você utiliza o computador clássico, faz os cálculos do circuito quântico num computador quântico de verdade lá, e depois resolve e tem o seu resultado e volta de novo para o computador clássico. Então, isso está acontecendo hoje em dia. Então, a evolução da tecnologia, resumida aqui, primeira geração, até 1960, praticamente, de tubos a vácuos, né? Tubos a vácuos, essas válvulas. Segunda geração já começou os transistores, até 64 e tal. A terceira geração, aí tudo é transistor, mas eles ficaram dentro desses componentes aqui, que seriam os circuitos integrados. E os circuitos integrados foram aumentando até que a quarta geração, aí de 1970 para frente, 71, seriam os microprocessadores, que no fundo são esses transistores também reduzidos ao extremo mesmo, né? Então, saindo do ENIAC lá de válvula, chegando aqui nessa quinta geração, aqui tem os microprocessadores, aí a quinta geração,
seria esses computadores quânticos, né, que aqui tem um computador quântico da Google, e ele está ilustrado, tá, a figura do processador quântico aqui, né, vou falar um pouquinho mais sobre eles. Tá bom, mas o que é essa unidade de processamento quântico, essa QPU, não é mais CPU, aqui seria Quantum Processing Unit. Tem várias tecnologias, uma delas é essa Quantum Annealing, superconductor, né, supercondutores, você tem uns anéisinhos ali, que passando corrente ali, são supercondutores, eles têm esse magnetismo que imita o spin do elétron, né, mas o importante é que você tem dois estados, 0 e 1, e você pode fazer essa superposição de estados, né, e então aqui essa empresa D-Wave, no Canadá, ela tem essa tecnologia, e tem, ó, esse Advantage aqui, tem 5.000 qubits ali no processador dele. Tem a tecnologia de aprisionamento de íons. Aqui em São Carlos tem um laboratório parecido desse no Instituto de Física. Então, quem faz física quântica, computação quântica no Brasil são os físicos lá, então eles têm os laboratórios, né? E aqui tem uma armadilha de íons. Os átomos ficam aprisionados nessas câmaras de vácuo aí, e passando laser, eles ficam ali no estado que você poderia controlar, né? São íons, né? E são átomos com cargas. Aqui tem uma ilustração, ele não fica assim certinho aqui, não, ele está lá dentro desse circuito aqui, nessa empresa IonQ, que é dos Estados Unidos, acho que em Maryland, College Park, muita gente do Brasil, né, estudou essa técnica aqui, e desenvolve aqui no Brasil, mas tem muita coisa a ver em Maryland, né, Bom, tem a IBM que faz aí os circuitos supercondutores, então não é íon, nem não é o íon, nem a parte do quantum annealing. Nesse caso, são circuitos supercondutores, que tem aqui os qubits de uma forma que você consegue controlar, fazendo ressonância ali com essas bobininhas ali, mas tudo material supercondutores. O que é importante é que eles desenvolveram esse sistema, né, que dá o computador quântico, e para isso, supercondutor precisa de baixíssima temperatura, né, então você tem os níveis ali de toda esse hardware, vamos dizer assim, que seria chegar o computador, a unidade de processamento quântico fica aqui embaixo, a uma temperatura extremamente baixa, e, 0,01 Kelvin. E aí você tem uma comunicação que vai para o computador clássico, que tem que ser feita com circuitos que a gente conhece, mas tem que ser cabos supercondutores, então é bem complicada essa técnica. Também tem uma unidade de processamento quântico que é feita com a tecnologia de fótons, que o fóton também, né, ele tem uma polarização que você pode utilizar. Nesse caso aqui, você tem uma placa, né, seria essa unidade de processamento quântico, que ela tem uma primeira seção aqui, são esses squeezers, né, que eles fazem um estado específico lá para esses fótons. Os fótons interagem um com o outro aqui, fazendo esse interferômetro aqui, né, no fundo eles fazem aqui o emaranhamento, né, que é o estado lá que vai possibilitar aquele autoprocessamento, e esse emaranhamento é propagado aqui, então tem aquele controle de fase, tudo certinho aqui para fazer a computação, né? Tem muito a ver com redes também isso daqui, né? Ciência de redes complexas, mas já tem aplicações aí em finanças, em química, tá? Essa empresa é chamada de Ontário, no Canadá, Toronto, né? Bom, agora falar rapidamente das empresas que estão com essa tecnologia, utilizando, né? Accenture, então, essas que desenvolveram, muitas vezes os computadores delas estão nessas outras aqui. A Accenture está investindo bastante na questão de fármacos, né, design molecular, segurança, otimização, problemas de otimização. Grupo Alibaba, também segurança da informação, conectividade, né, cálculos de computação. A Amazon Bracket, né, que seria na Amazon, ela permite você utilizar computadores quânticos dessas empresas que eu falei, da D-Wave, IonQ, Rigetti também, que é outra baseada em supercondutores.
mas a Amazon fornece você o acesso a isso, a esses computadores. A AT&T, que é mais na parte de comunicação, né, junto com a Caltech, Instituto de Tecnologia da Califórnia, eles já fizeram uma aliança, né? E aí você vê o poder que os Estados Unidos aplica nisso, né? Indústria, governo e academia juntos para desenvolver aplicações práticas de computação quântica. Para você desenvolver um computador quântico, estima-se que é a casa de 10 bilhões de dólares, né? Então, o pessoal tem que investir bastante dinheiro. Atos, aí seria computação quântica na Europa, né? Um programa de indústria para isso. Baidu também tem um centro, um instituto para computação quântica, e aí tem a Universidade de Tecnologia de Sydney. A Google mesmo tem um Google Quantum AI Lab Team, né, desenvolve mesmo os computadores quânticos, e aí ficou famoso esse processador de 53 qubits, esse processador Sycamore, que ele teria atingido aí uma supremacia quântica. Vou falar um pouquinho disso depois. Aqui é o logo da Google ali, 0 e 1, né? Fazendo analogia aos estados quânticos. A IBM também fornece você o acesso a esses computadores, a esses algoritmos quânticos. Ela desenvolve o computador quântico e tem um toolkit, né, o Qiskit.org. Aqui é bem interessante, você cadastra ali, você consegue fazer os cálculos mesmo no computador quântico da IBM. Você pode fazer simulação, ou então você pode clicar e falar, não, quero usar o mesmo processador, né? A Intel desenvolveu esse processador quântico com 49 qubits. A Microsoft também tem o Azure Quantum. Aí já fornece um ambiente para você desenvolver computação quântica. Tem até essa figurinha aqui lá no Azure Quantum, que é o gatinho ali preso. A supremacia quântica, só para falar um pouquinho mais, né? Também um professor da Caltech, John Preskill, ele falou lá que existe, né, ele mostrou vantagem hipotética do computador quântico sobre um clássico na rapidez, né? Não quer dizer que não vai, a supremacia quântica não quer dizer assim, ó, ele faz uma coisa que é impossível fazer no outro. Praticamente né, porque na verdade, assim, a Google em 2019 falou que a supremacia quântica foi atingida. O computador deles, de 53 qubits, resolveu em minutos, 3, alguma coisa minutos. Um problema que levaria milhares de anos para fazer no computador clássico. Então você fala, mas então faz, porque aqui falou que ele não faz. O Feynman te fala que não fazia. Tá, faz, mas milhares de anos, quem vai ficar lá milhares de anos? Cai a força, quer dizer, levar milhares de anos não é viável, ou seja, não faz. Aqui fazer em minutos, então agora faz. Então esse negócio de supremacia quântica, é essa vantagem absurda aí de fazer um problema impossível, né, tipo milhares de anos, e fazer em minutos. Mas a IBM contestou isso aí, falou, a Google exagerou, né, falou que resolveu, que demoraria milhares de anos para fazer, e aí ele mostrou que no computador da IBM, no computador clássico da IBM, eles fizeram em 2 dias e meio. Tá bom, vai 2 dias e meio, mesmo assim acho que ainda está já numa vantagem. Não é milhares de anos, não devia ter afirmado isso. Afinal, a IBM consegue fazer em 2 anos e meio, né, num computador clássico. Mas isso tem sido essa corrida, né, esse negócio. Quando vai ser atingida essa supremacia? Com 53 qubits? Faz um pouco mais. Enfim, essa é a ideia, né? Quais são as dificuldades, os desafios dessas empresas? O problema é integrar tudo isso nessa teoria, você tem que ter muito controle, você tem que fazer o design desses computadores, dessas máquinas, né? Os materiais têm que ser resistentes a altas temperaturas, você tem que evitar ruídos, porque qualquer coisa já tira o estado que você tem que deixar esses qubits, né? Eles são, às vezes, não chega nem a 1 segundo que eles ficam nesse estado, então tipo, é bem difícil mesmo, você tem que fazer esse estado quântico aí, né? Então não pode ter ruídos, né? Você tem que atingir baixíssimas temperaturas, né? Que o espaço sideral até tem lugares que escrevem assim, o espaço sideral é quente perto disso aí. Quer dizer, baixíssimas temperaturas. As estratégias tecnológicas, quais que vão sobreviver, quais são as mais indicadas, que tipo de cálculos você pode fazer com cada uma delas. Tem a estratégia de fótons, né, que você consegue
talvez problemas de redes complexas, muito melhor. Tem a estratégia de íons armadilhados, aprisionados, né? Quantum annealing, esses íons e quantum annealing precisa ter temperaturas baixíssimas. Circuitos supercondutores também tem que ter supercondutividade aqui, muito baixa temperatura. Tem um grupo na Austrália que está fazendo trabalho com computador quântico de silício, aí temperaturas ambientes. Então, quer dizer, isso tudo vai revolucionar muito ainda, tem muita coisa que vai revolucionar. E, tipo, será que vai ter um computador quântico para a gente usar, assim, fácil, assim, na mão? Talvez tenha, não duvido, mas acho que demora ainda. Porque se tiver um dispositivo que trabalha a temperaturas ambientes, nossa, aí sim vai revolucionar muito. Porque você fazer esse negócio a baixas temperaturas, com supercondutividade, você vai ter que usar na nuvem, não tem jeito, né? Então é isso. Acho que deu para ter uma ideia assim, desse problema, do que é esse dispositivo quântico. Ok? Só um minutinho. Aqui tem um like de Schrader, né? Ó, gostei, não gostei, ao mesmo tempo. Oi, professor. Oi. Professor Evandro, muito obrigado. Muito boa a sua fala, agradeço bastante. E antes de passar para as perguntinhas, queria agradecer a presença de todos nesse webinar, em nome do nosso curso, do PES, da Poli, e acho que foi bastante interessante. E vou passar, então, as perguntas para o professor Evandro, mas já queria deixar esse agradecimento nosso para todos que compareceram aqui hoje. Professor, na verdade, tem duas perguntas, né? A primeira é a seguinte: a computação quântica, ela está num transitório, vamos dizer assim, né? A coisa está mudando, está se desenvolvendo, tem algumas coisas que são práticas, já estão sendo utilizadas, mas quando é que ela vai virar quando é que eu vou ter o meu notebook aqui na mesa com embutido nele o computador quântico? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é tanto para o professor Evandro como para o professor Vidal, se eles respondem, quem achar, fique à vontade, né? Uma pergunta do Maurício Silva, que disse o seguinte: se o tempo permitir, gostaria de saber qual seria a maior dificuldade para um profissional entrar nesse tema sem ter uma formação sólida em matemática e estatística. Obrigado. Então, são essas duas perguntinhas, professor Evandro, depois professor Vidal, se quiser complementar alguma coisa, por favor. Eu acredito assim, é muito difícil, né? Acho que a pessoa talvez teria que estar acompanhando muito o desenvolvimento da tecnologia para conseguir saber se vai ter um notebook quântico aí. Como eu disse, o que tem, né? E que eu acho que vai ser nos próximos anos, essa computação híbrida, né? A gente utilizar o computador clássico para essas operações que ele já é muito bom, né? Que ele faz já atingiu uma excelência, né? E esses cálculos difíceis, utilizar esse processador quântico. Então, eu entendo que nos próximos anos isso vai prevalecer. Você acessar a nuvem, acessar um computador quântico pela nuvem. Né? Você vai fazer o cálculo quântico no seu notebook, não usando o processador do seu notebook, você vai usar o processador de uma dessas empresas. Né? Agora, se a tecnologia a altas temperaturas for desenvolvida rapidamente, talvez seja possível você incorporar alguma coisa quântica nos dispositivos, mas eu acho que isso ainda vai demorar. Né? Mas, agora, outra pergunta, eu acho que vai ser difícil uma pessoa, por exemplo, hoje no Brasil, existem muitos grupos na física teórica. Na física teórica, tem muitos grupos experts em computação quântica, que estudam isso há mais de 20 anos já.
Muitas pessoas formaram junto comigo nessa área de computação quântica, deve estar ouvindo eu falar hoje, está me criticando ali, mas é que você tem que casar essa parte teórica toda com as aplicações. Então, muita gente pode trabalhar em otimização, em algoritmos para otimização, algoritmos de machine learning que você associa, e em linguagem de programação. A IBM tem toolkits em Python. Então, está facilitando a utilização da computação quântica, vamos dizer assim. Mas vai ter que ter um pouco de base matemática. Agora, veio a opinião do professor Vidal. Eu seria um pouco mais otimista. Claro que conhecer estatística, matemática é importante, mas um projeto de analytics que envolva machine learning, inteligência artificial, ele não é de uma pessoa só, ele é de uma equipe, né? Uma equipe multidisciplinar. Então, a aplicação, ela sempre provavelmente vai estar ligada a um aspecto organizacional, um aspecto de negócio, um aspecto industrial, que você tem que ter especialistas entendendo os objetivos, o que se espera de resultado, né? Então, em conjunto com técnicos que dominam a estatística, a matemática, a computação, você também precisa de um bom profissional que domina o marketing, a engenharia de produção e outros aspectos. Então, é um trabalho em equipe. Então, tem lugar, obviamente, também para quem não tem grande conhecimento e nem precisa ter de matemática, estatística ou computação. Além disso, hoje, como eu até comentei, existem já milhares, e realmente o número é esse, milhares de algoritmos de machine learning e de inteligência artificial nessa linha de deep learning prontos, né? Em que você não precisa entender profundamente como eles de fato funcionam matemática e estatisticamente. Você pode entender o princípio de funcionamento, aplicá-los, obter resultados úteis e práticos para o seu negócio, para a sua organização, mesmo sem ter o conhecimento detalhado de como eles funcionam. Então, realmente tem espaço, sim, para quem não é especialista em matemática, computação e estatística, e digo até mais, eu digo que os não especialistas nessa área são tão importantes quanto os especialistas, porque é deles que vem a demanda de aplicações para esse conhecimento matemático, estatístico, computacional e quântico, né, que os cientistas estão trazendo para a realidade, para as organizações. Então, é um trabalho multidisciplinar, uma atividade multidisciplinar que tem lugar para tudo, para todos, que está naquela ideia da reorganização que eu comentei do trabalho, vai mudar como as coisas são feitas e quem faz, né? Mas vai continuar tendo necessidade de todas as pessoas, talvez até mais pessoas com mais capacidades e mais competências. Obrigado, professor Vidal. Professor Evandro, quer acho que é isso mesmo, né? A grande área de aplicações em indústrias, possibilidades são imensas, inúmeras. Ok, obrigado, professor. Devolvo então a palavra agora ao professor Giancarlo para as considerações finais e encerramento do nosso webinar. Por favor, professor Giancarlo. Bom, eu também vou até acabar sendo um pouquinho redundante, agradecendo a presença aí do professor Evandro, do professor Vidal, que nos abrilhantaram com seu conhecimento, que espero tenham podido também transmitir esse conhecimento. Nós tivemos uma audiência aqui, eu estava verificando aqui pelo YouTube, uma audiência sempre em torno de 100 ouvintes, funcionou tudo muito bem, e então eu acredito que
Agora, as pessoas que estiverem nos ouvindo, que estiverem interessadas, procurem o curso de Data Science and Analytics no PSPoly, no site do PSPoly. Nós estamos lá de braços abertos. Nós já estamos na segunda turma e teremos uma nova turma a partir de maio. Então, inscrevam-se e, se tudo correr bem, teremos o prazer de tê-los como alunos e vamos interagir bastante aí, com bastante conhecimento, com toda essa novidade que vem por aí. Eu costumo dizer que hoje tecnologia da informação é muito mais do que tecnologia da informação, como o professor Vidal disse com toda a propriedade, né? Tecnologia da informação é estratégia de futuro hoje em dia. Você não pode criar, nem pode traçar nenhuma estratégia de futuro sem usar massivamente tecnologia de informação. Então, encerrando, agradeço a presença de todos. O professor Paulo Patulo está aí, talvez queira fazer suas últimas considerações e nos vemos em breve. Então, apenas agradecer aos professores as excelentes apresentações. Muito difícil resumir esses assuntos complexos em tão pouco tempo, mas o sucesso foi pleno. Parabéns e obrigado. Obrigado. Então, obrigado a todos. Ficamos por aqui. Boa noite a todos e qualquer coisa nos acionem através do e-mail disponibilizado, né, perguntas@pspoly.com.br ou através do site lá do PSPoly do nosso curso. Estamos à disposição. Boa noite a todos, muitíssimo obrigado.